Fala pessoal, beleza? Boa tarde ainda, né? Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 19/2. A gente bate um papo sobre mini índice, contexto, né, e movimentação do preço, beleza? Começando aqui pelo gráfico diário, pessoal, a gente teve um fechamento ali, né? Ainda falta ali o leilão, né? Mas, no geral, ele acaba sendo bem próximo ali da região, de onde o preço já parou, ou na mesma região. Então a gente tem um fechamento aqui em barra sobreposta, né? A gente tem uma inside. Pensando, né, na ideia da inside, é sempre interessante a gente pensar, né, naquela ideia que insides, né, elas são, né, por si só, algum tipo de modo rompimento, né? Então, quando você tem é, um movimento mais amplo, né, e a barra seguinte, ela fica contida aqui, o mercado está, né, estreitando um triângulo, tá? Então, de certa forma aqui, a gente já pode pensar, né, que hoje, um dia de contração, né, um dia de cerca de 1.000 pontos, amanhã, né, pode ter uma movimentação um pouco maior do que isso, tá? Então é interessante a gente ficar ligado nesse ponto também. No gráfico diário, né, pessoal, a gente tinha conversado que em alguns vídeos, né, que a gente trabalha, né, enquanto tiver lateralidade, que, né, nessa região aqui, né, de terço inferior, se busca por região de compra, né, e na região de terço superior, né, que foi ampliada por essa nova máxima aqui, né, se busca por região, se busca por vendas, né, pensando em lateralidade. E o Brooks fala, né, que ao meio da lateralidade é a terra de ninguém, onde você não faz nada. Por quê? Porque o mercado ele pode muito bem chegar aqui e de repente fazer isso daqui, tá? Em lateralidades você não opera o centro da lateralidade por essa razão. Por isso você compra baixo, vende alto e sai em scalps, né? Você sai no meio da lateralidade, tá? Então, é, aqui no gráfico diário, pontos, né, a se observar, a gente tem esse gap aberto, tá? Então, caso o mercado venha para uma movimentação de baixo, isso daqui se torna um magneto. Em continuidade de alta, né, o que a gente pode observar aqui é que os vendidos, né, pararam, né, de conseguir novas mínimas desde esse fundo triplo aqui, tá? Um, dois, três, né, 3 pontos de parada. Então, a partir daqui, os comprados, né, acabaram entendendo que essa região aqui estava abaixo na lateralidade, o preço estava barato, e começaram a comprar. Então, a partir daqui, a gente não está vendo mais correção. Apesar dessa inside, né, ela ter ficado, né, a parte da manhã aqui negativa, o restante do dia, né, os comprados acabaram tomando de conta. Para cima, a gente tem esse gap, né, aberto, a gente tem essa região de POC, tá? E se a gente for ter um dia mais amplo, né, o mercado pode, mais uma vez, né, testar aqui topo da lateralidade. Então, seria algo por aqui ou até mesmo um pouco mais, tá? Então, a gente vai vendo aqui os demais tempos gráficos para ver se a gente consegue, né, um pouco mais de pensamento, ou, né, para uma movimentação de alta ou para de baixa. Aqui a gente tem pouca informação, meio da lateralidade, tá? Aqui no M60, deixa eu só trocar aqui. Aqui no M60, né, a gente vê o mesmo potencial, né, a gente está postado, né, no Instagram hoje de manhã, né, alguns estudos que eu partilhei ali com o pessoal, é, que aqui é uma wedge e o wedge com fundo duplo. O wedge com fundo duplo tem o mesmo potencial, né, de uma wedge, né, ela tem um potencial melhor do que um fundo duplo comum, né. Quando você tem só um fundo duplo, só uma movimentação assim, ó, você só tem dois testes da região. Então você tem uma tentativa de falha, né, uma tentativa de rompimento que falhou, o mercado voltou. Quando ele volta para essa região, né, ele só tem esse teste. Quando você tem uma wedge, né, com o fundo duplo, você tem uma tentativa dos vendidos de romper para baixo que falhou, uma segunda, uma terceira, né? E aí, quando chega aqui, já é uma quarta tentativa. E aí, os comprados observando isso, né, eles podem entender, né, que essa região ainda é uma região interessante para compra. Por isso que a gente cita, né, que o edge com fundo duplo ainda é um setup de compra, tá? Preferencialmente, como eu falei, prefiro quando ele é mais alto, tá? Esse daqui foi o mais baixo. Aqui a gente havia, né, apontado que aqui é uma região de topo duplo, né? É uma região que vai requerer, né, um bom rompimento. Aqui a gente teve, né, um dia, né, de correção, tá? Tivemos um dia de correção, um dia de pullback, então a gente tem um bom impulso aqui, né, todo esse impulso de alta, e aí a gente tem essa correção. Se a gente traçar Fibo aqui, né, pessoal, a gente observa que essa correção até o momento ela foi curta e rasa, ela foi no 38,2, pensando, né, no desenvolvimento dessa perna e pensando na retração de Fibonacci. Tem uma boa movimentação aqui até ó, no M60. Se vocês observarem, né, depois que o mercado volta a desempenhar uma movimentação de alta, não tem correção, tá? Eu tenho 4 barras de tendência, porém tenho dojis, né? Eu tenho barra sem rompimento, tá? Então não chegou a ser uma movimentação excelente.
Mas se vocês observarem todas as barras do dia, né, nenhuma delas tem correção. Tem uma correção implícita aqui, né, que seria uma L1 implícita, mas a gente opta, né, por trabalhar aqui com as correções reais, né, ou seja, as perdas de mínima. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras sem nenhuma correção. Acaba se tornando uma movimentação um pouco mais forte, né? Já que a primeira perda de mínima a partir de então, né, vai ser uma L1. E essa L1 ainda pode ser comprada. Então ele pode testar esse topo duplo. Para a gente ter uma movimentação melhor de alta, o que a gente precisa? A gente precisa de rompimento desse topo. Ele vai precisar romper, deixar gap aberto, deixar barra de continuidade. Para quê? Para que a gente possa, né, pegar essa projeção aqui, né, e vir trabalhando ela como alvos, né? O primeiro alvo, o segundo alvo, o terceiro alvo e por aí adiante. Aqui no 60 também tem esse gap aberto, né? Tem esse e tem esse outro gap. Aqui tem uma zona sem negociação de preço ainda, né? Aqui nesse outro gap. Vou até puxá-lo aqui um pouco mais. Então, a partir daqui, né, a gente precisa desse rompimento e também, né, a gente vai precisar desse rompimento. Claro que um rompimento mais próximo, né, acaba sendo mais mais tranquilo da gente trabalhar. Até porque esse rompimento, né, ele leva esse pivô maior. E aí ele demora um pouco mais. Porém, né, ele dá alvos bem maiores. Né? Na hora que você pensa no segundo alvo, no terceiro alvo desse rompimento, né, aí a gente já está falando de uma movimentação de 4.000 pontos. Acaba sendo uma movimentação bem maior. Como a gente trabalha day trade, acaba sendo mais interessante, a princípio, trabalharmos esse aqui. Porque se esse daqui confirmar, esse daqui vai acabar confirmando também. Esse aqui pode gerar alguns pullbacks profundos, né? Antes de dar toda essa movimentação aí de 4.000 pontos para cima. Tá? Assim como, né, esse rompimento, né, ele acaba tendo rompimento de outros topos, né, em questão de continuidade. Então aqui tivemos nos 60 minutos boas barras, L1 ainda pode ser comprada, né? A gente teve um final de movimentação, apesar de bem lento, né, bem gradual, a gente pode ter, né, uma movimentação de continuidade. A questão é que ele está em duas regiões tricadas, né? Toda a região de topo duplo, toda a região de fundo duplo. Tá? Então, aqui, né? Mas pelo ciclo, né, ele tem possibilidade de romper. No geral, a gente não acredita muito em rompimento, né? Quando temos o quê? Quando temos muita lateralidade. Aqui temos um tanto de barra sobreposta, temos, né? Tem outra lateralidade, tá? Mas ela tá fazendo aquela movimentação de lateralidade e continuidade. Então ele pode ainda aqui, né, fazer uma correção, ter uma L1 e a barra seguinte, né, retomar se uma falha de L1, e aí o mercado ainda desempenhar duas pernas de alta, tá? Então, aí a gente pode trabalhar isso daqui também de maneira isolada, né? Tem uma falha de L1, pode ter mais duas pernas de alta, beleza? Então aqui nos 60 minutos era isso. Aqui no M15, né, pessoal? O que a gente havia, né, conversado sobre o dia de hoje, né? A princípio, né, que essa movimentação aqui vinha de uma tendência, tá? Essa aqui tá postado lá no Instagram, né? Então, a gente veio, né, de uma tendência. O mercado começou a trabalhar aqui acima da 20. Eu tenho fechamentos aqui acima da 20. Ó. Eu tinha 20 barras. Então, o mercado tinha fechado aqui em um M2B. Então, tem o M2B, que seria duas pernas, tá? De retorno à média móvel de 20, que seria um setup de compra. Desculpa pela tosse aí, pessoal. Aí, abaixo, né, da média móvel de 20, a gente tem o gap de média. Isso se conclui, né, quando a gente tem as duas barras fechando ali abaixo da MM20. E aí, quando o mercado tem, né, a primeira retomada, seria uma possibilidade, né, do mercado realizar algum tipo, né, de movimentação de alta. Não veio, né, pessoal, essa movimentação de alta não veio aqui na H1, também não veio aqui na H2. Na H3 aqui ele faz H3, mas ainda faz um doji, né, que é uma barra de frustração, acaba não sendo uma boa barra de continuidade, né? Para quem comprou, né, por exemplo, a superação da máxima, né, a barra aqui acaba sendo, né, uma barra de frustração. Afinal de contas, quando a gente compra acima de barras, né, a gente não quer ver uma barra exatamente negativa, né, um doji contra a nossa posição, tá? Aqui, né, ele até chega a confirmar, né, com algumas características de rompimento, tá? Por que características de rompimento? Porque eu tenho uma barra rompendo e eu tenho uma barra aqui com continuidade. Aqui tem o porém, né, da 200 dos 5 minutos, né, que a gente falou que muitas vezes a 200, né, os testes a 200 geram, né, repique de alta. Nos 5 minutos ela estava passando aqui. E aí ele ficou, né, nessa região aqui, que era uma região, né, de trap zone, né, é um termo trazido pelo Oliver, né, até porque foi ele que introduziu o uso da 200 dentro dos meus estudos.
Então, aqui seria uma região, né, de trap, né, uma região de armadilha, onde ficariam armadilhados, comprados e vendidos. É, quem entra, né, buscando exatamente continuidade. Não chegou, né, da projeção de alvo, teria esse primeiro alvo aqui, né, em 129.760, barra de rompimento, barra de continuidade, barra 2, né, uma 2BR. E aí o Brooks tem uma fala, né, que é para você não ficar brigando com o mercado, que é quando o mercado, né, nos apresenta uma armadilha de segunda perna ou um falso rompimento, né? Quando o mercado volta, né, de 3 a 5 barras já para dentro da movimentação. Então aqui, olha, ele vem, aqui ele sai da movimentação, e aí eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 barras. Na terceira barra ele já faz um bom retorno, na quarta barra ele está completamente dentro, né, daquela movimentação. Aqui, né, nos 5 minutos, a gente bateu um papo de algumas possibilidades de movimentação. Ficou curto, né, pessoal, para o movimento de hoje, mas é interessante vocês internalizarem isso também. Então, não teve ciclo forte. Outro ponto, né, que a gente falou, né, descia, né, mas descia já sempre com um pavio, né, não chegou a ter um bom microcanal de baixa, não chegou a ter, ó, um microcanal de alta, tem uma barra de alta, um doji negativo, uma barra de alta, doji negativo, tá? Então tem L1, tem o L2, né, vem o TL3 aqui e nada, né, do mercado dá continuidade na movimentação de baixa, e aí, né, acaba se tornando, né, um pullback infinito ali de alta. Que é a ideia que o Brooks traz de endless pullback, né? Aqui, né, nos 5 minutos, pontos ali que a gente havia, né, pensado ali do dia de hoje, né, que teve uma possibilidade de wedge, depois teve outra aqui, né, um pouco mais inclinada, né, eu tinha uma puxada mais baixa que ela e uma outra puxada, né, que o mercado chega aqui posteriormente. Essa daqui seria, né, a primeira do dia. E aí ele rompe, a premissa, né, de falha de wedge aqui é o quê? Duas pernas de baixo. Mas aí ele falha no rompimento daquele fundo duplo, né, da lateralidade. Aqui a gente também tinha pensado, né, como possibilidade de suporte a 61.8 do dia anterior. E falamos, né, do teste da MM200, né, de quando o preço chega na MM200 pela primeira vez, né, e você pode constatar isso daqui em backtest, é quando ele fica um tempo afastado na 200, quando ele testa ela pela primeira vez, no geral, né, ele acaba gerando algum tipo de repique, tá? Esse repique ele mudou, né, a característica de repique na hora que o mercado fez isso daqui, né? Aí você teve, né, uma possibilidade de microcanal e você teve um bom impulso de alta. Esse impulso de alta ele mudou, né, um pouco a estrutura. Até então, ó, você vinha topo, topo mais baixo, né, aqui tinha ficado um topinho, né, pós-lateralidade, aqui outro topo, né, aqui outro topo, de repente aqui, ó, ele renova esse topo e renova esse topo. Aqui a gente tinha, né, uma possibilidade de wedge, mas a questão é que aqui, né, além dele renovar, né, a inflexão da wedge, que dá aquela premissa, né, de uma segunda perna, e volta, né, para o topo do canal, um dos pontos aqui é que pela primeira vez, né, durante todo o dia, foi a primeira, né, demonstração realmente, né, de interesse dos comprados. Eles conseguiram realmente levar essa movimentação para cima. Também era a tendência. Né? Aqui ó, a gente já tinha 20 fechamentos, né, mais de 20 fechamentos abaixo da 20. Então, os dois primeiros fechamentos, gap de média. Né, isso daqui pôde, né, sinalizar MTR, porque a volta, né, a reversão completa dessa movimentação tão estreita, né, que era uma movimentação de 500 pontos no dia de hoje, né, acabou sendo, né, já compreendida aqui. Então, aqui, né, quando a gente tem um bom impulso, quando a gente observa, né, que tem uma mudança na característica do preço, a gente pensa, né, na possibilidade de perna 2, tanto pela renovação da inflexão, tanto quanto pela ideia de ter observado uma boa pressão. E aí ficou uma possibilidade de fechamento do gap aqui, né, e dava uma compra aqui. Era um trade curto? Era, mas era um trade de boa probabilidade, né, para você buscar ali nova máxima. Infelizmente não tinha muito espaço, o range do dia, né, até aqui, ó, era 500 pontos só, tá? Depois disso daqui, pessoal, e a estrutura. Lembram, né, que durante a manhã a gente sempre está conversando em estrutura, seja ela intraday, seja ela com o dia anterior, né? Aqui ela mudou a estrutura com o dia anterior, então a gente tinha feito nova mínima. Aqui o mercado fica mais vendedor, né? O mercado fica mais vendedor. Tinha participado, né, da venda aqui, né? Tinha participado da venda aqui, buscando aquele primeiro alvo lá embaixo, né, que a gente já tinha conversado. O que aconteceu? O mercado faz uma movimentação de volta, não renova a mínima. Na hora que ele deixou o gatilho de compra, eu acabei estopando essa compra aqui, tá? Acabei vendendo um pouco mais aqui na região da POC,
e aqui na região da VWAP, né, só para pegar esse retorno dessa movimentação. Por quê? Porque quando ele renova a inflexão, né, a ideia é volta para subir mais, né? A gente havia conversado sobre isso. E aqui também, né, sempre que o mercado vai mantendo, né, uma característica estrutural, a volta é sempre para subir mais. Por quê? Porque aqui, ó, a gente já tinha visualizado outra possibilidade de wedge. Essa possibilidade aqui, ó, ela manteve o preço dentro de uma possibilidade de canal durante todo o dia, né? Você também poderia ter copiado aqui e colado, né, essa linha, porque aí você visualiza melhor o canal. Deixa eu só apagar aqui algumas linhas, né, pessoal? Aqui é o fechamento do gap, aqui é o primeiro alvo, e aí o mercado cravou, né, o segundo alvo lá no finalzinho do dia. Mas aqui a ideia de você entender essa mudança de estrutura, né? Aqui ele também fez nova máxima, né? Já aqui em intraday. Então aqui você já tinha uma possibilidade de estrutura de alta. Quando ele volta a descer, né? Ele não chega a renovar a mínima anterior. E o mercado vem mantendo essa característica. Ele para de renovar a mínima, para de renovar a mínima. Então, se ele não tem estrutura de baixa, opte, né, por estar participando de compra. Se ele não tem, né, se você não tem um excelente contexto para venda, opte, né, por estar participando de compra. E aí o mercado, ó, volta para aquelas características que a gente repete de tendência. Você tem boas barras de alta, e aí de repente você tem pausas, doji, você vê bons fechamentos de baixa, mas eles não têm continuidade nenhuma. O mercado começa a trabalhar acima da média móvel de 20, ó, vira tendência 24, 25. Olha quantos fechamentos acima da 20. Né? E aí aqui você tem mais uma vez um gap de média. Né? Aqui, ó, duas barrinhas completas aqui abaixo da média móvel de 20. Depois disso aqui o mercado lateraliza, ainda retoma uma movimentação de alta. Em boas tendências, né, o gap de média acaba sendo retomado. A questão é que o dia de hoje, né, mesmo pegando uma projeção de 100% para desse alvo aqui, ó, que levou horas, né, que acaba ficando muito cansativo, ó, porque o primeiro alvo estava aqui, e o segundo alvo ali ele pagou aqui só no final do dia, né, ele levou, essa movimentação aqui levou a tarde inteira, né, para chegar no segundo alvo. Então era uma movimentação bem rasa. Porém, dentro das características, né, de uma movimentação de tendência, tá? Topos e fundos cada vez mais altos, ó. Depois que ele muda essa estrutura principal, né, você só poderia estar operando, por exemplo, contra a tendência se, desculpa, pessoal, se, né, o mercado mudasse, né, algum tipo de estrutura. Com essa possibilidade de wedge, ó, deixa eu só apagar essa outra linha aqui, mas essa aqui que era do fechamento do gap. Tirei os fibos, tá, para deixar um pouco mais fácil aqui para vocês visualizarem. Mas, por exemplo, com essa possibilidade de 3 puxadas, ó, quando que você ganha potencial com a segunda perna? Então o mercado precisa vir até aqui. Se ele falha, né, em vir até aqui, né, se ele falha em renovar a mínima, a gente pensa aqui nessa possibilidade dele vir renovar máxima. Né, e aí você pode estar ingressando aqui, né, para buscar nova máxima, para fazer parcial, para observar, né, se esse mercado vai romper esse topo, né, porque aí ele precisa realmente romper, deixar gap aberto. Ele rompeu, né, deixou gaps abertos e teve boa continuidade. Só que foi uma continuidade extremamente demorada. Né? Hoje foi dia de feriado americano, né, talvez por isso o nosso mercado estivesse um pouco mais lento. Né? E aí a gente vê, né, a ideia para amanhã. Ele já fecha dando o segundo alvo. O preço em alvos, né, pessoal, ele pode gerar o quê? Movimentos de correção. Como a gente tem um canal, né, bem desenhado, ele vai precisar, né, romper essa LTA. Né? Sem o rompimento dessa LTA, né, vai ficar um pouco mais difícil do mercado desempenhar o movimento de baixa. Então aqui acaba sendo uma região agora de possível suporte também, além da 50, né, além do gap de média, já que o mercado volta de novo, né, a ter vários fechamentos ali, ó, de novo 22 fechamentos acima, tá, da MM20, beleza? Então aqui a gente está naquela região de decisão, a região de topo duplo, toda região de topo duplo é uma possibilidade de lateralidade. Aqui a gente teve uma falha de rompimento. Nessa ideia de falha de rompimento é interessante a gente pensar, né, que vendidos acabaram ficando presos aqui, né? Eu, inclusive, estava vendido aqui e acabei estopando aqui porque eu tive um gatilho de compra. Então, se eu estou vendido e tenho um gatilho de compra, eu encerro o meu trade. Não tem por que permanecer ali brigando com o mercado. Né? A gente sai, né, com uma perda não muito alta, né, e vai tentar entender um pouco mais. Tá? Depois disso daqui, ainda teve a possibilidade da compra. Né? Pagou pouca coisa? Pagou mais. Né? Era o que tinha para entrar aqui.
Para quem entra, né, buscando a possibilidade do fechamento do gap, né, um pouco mais baixo, você pega um pouco mais de pontos, mas para o range do dia, né, tá bom, tá? Beleza? Então, tentem operar a favor de estruturas, tentem operar quando tivermos alvos, e a gente não pode estar brigando com o mercado, né? A ideia de entender a metodologia e de estudar a metodologia do Brooks, né, é que mesmo com uma boa probabilidade, por exemplo, dessa venda, né, dela vir pagar o primeiro alvo, né, fechar esse gap, o primeiro alvo estava mais ou menos aqui, ó, tinha esse gap que estava aberto aqui também, que era uma boa região, né, para o mercado vir testar, ficou indo uma POC aqui, mesmo com uma excelente probabilidade de um rompimento confirmado, né, ali e esse rompimento a gente precisava ver ele lá no 15 minutos, né? A gente explicou por quê, por causa da quantidade de barras, tá? Então, esse rompimento aqui a gente não fala dele, ó, aqui nos 5 minutos, porque ele tem mais que 60 barras. Então, uma região que precisa de mais que 60 barras para ser rompida, a gente observa as características de rompimento aqui. E ainda assim, aqui no 15 minutos, ele deixa a característica de rompimento. E logo em seguida, ele deixa a característica de armadilha de segunda perna e de falha de rompimentos. Rompimentos sejam de canais, né, que o mercado rompe e volta em até 5 barras, né, de 3 a 5 barras, acaba se tornando uma falha de rompimento e ele tende, né, a gerar um movimento na direção oposta. Por quê? Porque aqui ele armadilharia comprados, né, que estavam acreditando no rompimento. Aqui, no caso, ele armadilhou vendidos, que estavam acreditando no rompimento. Essa barra aqui, ela sinaliza, né, uma boa entrada de pressão. São vendidos também desistindo dessa movimentação. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Bons trades para nós amanhã, né? Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Valeu e até mais.